O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono, meus irmãos e minhas irmãs. A igreja celebra hoje a memória de todos os fiéis defuntos, depois de ontem celebrarmos a solenidade de todos os santos. E esse mistério, ele está profundamente ligado. Somos uma única igreja. O corpo de Cristo é um único corpo. E a igreja, ela se apresenta em três situações, em três estados. Nós, que aqui estamos nesse mundo, somos a igreja militante. A igreja que ainda caminha, que ainda batalha, procurando alcançar méritos, uma vida virtuosa, todos os dias procurando sermos melhores. A igreja da terra, a igreja militante. Mas ontem nós celebrávamos a mesma igreja, só que em uma outra situação. Veja, a mesma igreja. Mas agora, ontem, na glória, no céu, aqueles que, bem-aventurados, enxergam Deus face a face, os santos. Portanto, não só os canonizados, todos os santos. Todos os santos. E num país muito influenciado pela mentalidade protestante, como é o nosso país, todo ano é preciso lembrar para o povo católico, desavisado, que essa é a grande diferença entre nós, uma das grandes diferenças entre nós e os protestantes, e os evangélicos. Nós cremos que há uma igreja viva no céu. Uma igreja que está na presença de Deus e vê Deus face a face. Os protestantes acreditam que quando a pessoa morre, ela dorme. E ela fica esperando em um estado de dormência o dia do juízo final. Não, é falso. A carta aos Hebreus diz claramente que depois da morte vem o juízo. Que depois da morte nós somos julgados, que quem dorme é o corpo, esse corpo dorme, o corpo descansa, o corpo vai para o pó da terra, o corpo fenece, a alma não é matéria, a alma é espiritual, e o que é espiritual não morre, o que é espiritual não se degrada. Portanto, depois da morte,
a nossa alma permanece viva, acordada, atenta. O livro do Apocalipse de São João, que nós acabamos de ouvir na segunda leitura, há uma cidade do outro lado, uma cidade chamada Jerusalém Celeste, Jerusalém do Alto, o paraíso, o céu, chame com que nome quiser, mas existe uma outra vida depois da morte e ninguém estará inconsciente. Nós estaremos muito conscientes, inclusive porque somente assim é que poderemos ser julgados depois da morte. Como é que Deus vai conversar conosco, vai nos acolher, vai nos receber e seremos julgados se estivéssemos inconscientes? A igreja que venceu, a igreja que passou pela grande tribulação, que é esta vida, essa igreja se encontra, esse povo de Deus se encontra na presença de Deus vivo. Deus é Deus dos vivos. Deus não é Deus de mortos. A própria Bíblia diz isso. E esse Deus vivo acolhe nossos irmãos que venceram, que se salvaram, que estão salvos nos seus braços. O bom pastor acolhe-os no céu. Mas isso foi ontem. Não é o que nós celebramos hoje. O que a igreja celebra hoje é uma outra dimensão da igreja. A igreja padecente. Aqueles que partiram, mas que, apesar de estarem na graça de Deus, na presença de Deus, no amor de Deus, carregam suas fragilidades para junto de Deus. Não estavam em situação de perfeição diante de Deus. Havia entre eles e Deus alguma barreira de incompreensão, de desentendimento, no sentido de uma desinteligência, de uma não compreensão. Sabe o que acontece na morte? O véu é tirado, a cortina é descerrada. Aqui nós enxergamos em parte. Sabe o que vai acontecer na hora da morte? Abre-se o pano completo. E nós vemos tudo como Deus vê. Que susto. Que tremenda revelação. Tudo que Deus queria de você. Tudo que Deus planejou para você. Tudo que Deus te amou. Tudo que Deus fez, tudo que as pessoas fizeram, todo o bem que se derramou sobre a sua vida e, infelizmente, eu e você não soubemos aproveitar. Não soubemos viver. E essa dor, apesar de ter Deus, apesar de morrermos na presença de Deus, precisará de purificação. Nós estamos hoje rezando pela igreja padecente. A igreja do purgatório, a igreja da purificação. Nossos irmãos que partiram com Deus, mas ainda precisam de um tempo de pureza, de santificação, de purificação, para entrar plenamente santo. Porque só santos entram na presença de Deus. Amém? É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas é a mesma igreja. Do purgatório só há uma porta de saída. E essa porta de saída dá no céu. Sabe qual é a maior felicidade das almas do purgatório? É que elas sabem que nunca mais elas vão desagradar a Deus. Nunca mais elas irão pecar. Nunca mais a vontade delas estará longe de Deus. Esta é a única alegria do purgatório. E enquanto, agora, passivamente, porque eles não têm mais nenhum mérito, eles não podem alcançar por eles mesmos, como você pode, conhecimento, graça, lucrar, indulgência, eles não podem nada. No purgatório há uma purificação passiva, compreende? Da alma. A pessoa se entrega completamente ao fogo, fogo aqui aspas, amoroso de Deus, purificador de Deus. Agora, nós podemos fazer alguma coisa.
E a igreja do céu, Nossa Senhora em primeiro lugar, toda a igreja do céu e da terra rezam hoje, especialmente hoje, pelas almas do purgatório. Todos os dias, a porta do purgatório se abre para o céu. Mas hoje, no dia de finados, há uma graça toda especial. Porque hoje, e somente hoje, dia 2 de novembro, a igreja do mundo inteiro clama a Deus misericórdia, graça, perdão, absolvição, indulgência pelas almas do purgatório. Toda a igreja, unida, unissonamente, numa única e grande oração. Como é que eu sei disso? E por que os protestantes não sabem disso? Se você for ao cemitério hoje, você vai ver um monte de protestante, de evangélico, na porta do cemitério, com um panfleto, dizendo que você está ali perdendo o seu tempo. É porque você não para ouvir. Eles não creem que há poder na oração. Que o que os católicos fazem, nós, quando rezamos pelos mortos, é um tipo de espiritismo. Por isso que eles não creem e eles ensinam que nós não somos cristãos, que nós não somos evangélicos. E tem que dizer isso porque tem tanto católico incauto, tanto católico perdido. Ah, é tudo igual. Não é tudo igual. Uma das maiores diferenças é a doutrina da escatologia, é a doutrina escatológica, é a doutrina sobre o fim, é a doutrina sobre a morte, é a doutrina sobre o que acontece depois da morte. Não tem ninguém dormindo do outro lado, não. Sim, por isso que nós rezamos, porque há uma purificação, porque Deus é misericórdia. Deus não vai mandar um filho dele, Deus não vai permitir que um filho dele se vá perder por causa de uma impureza, por causa de um deslize, por causa de um momento que ele não se lembra mais, mas que ficou para trás como peso na vida dele. Deus não vai condenar um filho que não teve a capacidade da compreensão do que Deus queria para ele, por N motivos. Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é perdão. O purgatório é uma questão de justiça divina, é exatamente uma questão de misericórdia. Não crer na misericórdia, não crer na justiça misericordiosa de Deus, é não crer no purgatório. Quem não crê no purgatório, crê em um Deus malvado, maléfico, em um Deus acusador e condenador. Agora, não é isso não? Agora tem um outro extremo. Aqueles que acham que Deus é um pai bonachão, que não respeita a liberdade dos filhos. Os filhos escolhem o mal, escolhem o pecado, escolhem o crime, escolhem a mentira. E Deus depois tem que dar a recompensa do paraíso para essa pessoa, que nunca o quis. O camarada vem aqui à missa, não suporta 1 hora de missa. Acha tudo muito chato, muito enfadonho. Não suporta adorar a Deus, não suporta a vida de oração, não tem vida de comunhão com Deus e acha que vai viver eternamente adorando, glorificando a Deus no céu? Não. E não é Deus que vai condenar. Você está cavando a sua condenação. E é exatamente por isso que hoje nós rezamos por todos. Absolutamente todos. Nós não julgamos a condenação de ninguém, amém? A igreja reza por todos. Padre Birajara, que exagero. Todos. Judas Iscariotes, Judas. Todos. Antigamente a igreja tinha um certo receio de rezar a missa e fazer a encomendação e enterrar em cemitério católico quem tirava a própria vida. Tão grave é esse crime, tão grave é esse pecado. Até que um dia foram perguntar para São João Maria Vianney, uma mãe desesperada, porque o filho havia no desespero, num acesso de loucura, feito uma bobagem com a vida dele. São João Maria Vianney disse para essa mãe, como isso aconteceu? E essa mãe disse, ele se jogou de uma ponte.
E São João Maria Vianney disse: entre a ponte e o rio está a misericórdia de Deus. Há o arrependimento, há um momento de graça. Vocês estão entendendo o tamanho da misericórdia de Deus? E ele disse para essa mãe: vamos rezar. Nenhum padre aceitou rezar, eu rezo. Nenhum padre aceitou celebrar, eu celebro. Essa é a misericórdia que nos move hoje a clamar. Mas padre, e se eu rezar por alguém que já se salvou, que já entrou no céu? Pois muito bem, enquanto vida eu tiver, eu vou rezar pela salvação da minha mãe, que eu tenho certeza que foi uma santa. Sabe por quê? Porque eu sei que esta oração que eu faço serviu e serve como força na hora da morte dela. Minha mãe foi uma santa na hora da morte. 4 meses de sofrimento com um câncer terrível. Minha mãe passou a pesar 40 quilos. E eu sei que a força que ela me passou e passou para os meus irmãos e para todos que a visitaram, era uma romaria de padre naquele hospital. Teve um domingo que ela foi desenganada e foi para a UTI, que os funcionários do hospital disseram: padre, nós nunca vimos tanto padre num domingo. Nem na igreja a gente não encontra padre de domingo. E era uma romaria de sacerdotes que iam para lá, não para dar força para minha mãe, para receber força e oração dela. E era esse o testemunho que todos, unanimemente, todos, e vocês viram na missa de corpo presente aqui, o testemunho. Mas eu creio que a oração que eu faço hoje, Deus, para quem não existem ontem, em Deus não há ontem, em Deus não há amanhã, Deus vive um eterno presente. A oração que você faz hoje, Deus recebe na eternidade. Você que é filho, você que é esposo, você que é marido, você que é irmão, você diz assim: eu não posso fazer mais nada por essa pessoa que já partiu. Você pode. Está na sua mão, e na sua voz, e na sua alma, o poder da intercessão. Você pode interceder. Eu olho para trás, todo dia, eu digo: eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, podia ter amado mais minha mãe, a gente podia ter viajado mais. Quantas vezes ela me pediu isso, e eu, por causa das ocupações da paróquia. Todo filho é assim, e toda pessoa que ama é assim. Jesus, quando perdeu Lázaro, chorou. Essa mãe, no enterro, a viúva de Naim, estava chorando. Nesse choro está a saudade? Sim. Mas também está arrependimento, incongruências, coisas mal resolvidas. Sim ou não? Todo mundo que vai embora, que nós amamos, e até os que nós não amamos, nos deixam nessa dor, nessa saudade. E a sensação é: não posso fazer mais nada. Sim, se você fosse um pagão, se você fosse um pagão, se você fosse um protestante, você não poderia fazer mais nada. Mas por glorificação de Deus, por graça de Deus, você é católico. E você está aqui com a fé dos apóstolos, com a fé que é ensinada há 2000 anos, rezando na certeza de que sua prece sobe até Deus, em favor daqueles que partiram. Vocês ouviram a primeira leitura do livro da sabedoria? Uma das coisas dos protestantes não rezarem pelos mortos é que eles arrancaram os 7 livros da Bíblia que falam sobre esse assunto. O livro da sabedoria não está na Bíblia protestante. Eles arrancaram 7 livros da Bíblia. Em 1º e 2º Macabeus, que fala da oração pelos mortos, não está na Bíblia deles. Eles arrancaram. Então, você entende por que eles não rezam. Se eles defraudaram a Bíblia. Se eles fizeram aquilo que Jesus proibiu. Aquilo que no final do Evangelho de João está proibido. Não se pode tirar uma única palavra daquilo que Deus deixou. Se você ouviu a primeira leitura, você ouviu a doutrina do purgatório. Diz assim o texto: para quem não tem fé, se tem alguém aqui que está na missa só
passeio, que hoje é dia de finados, fé não é vir à missa uma vez por ano. Fé não é essa coisa de casca, superficial. Fé é uma coisa profunda. Pistes. É crença em tudo o que Deus deixou. Tudo o que Jesus falou. Eu creio e confio. E vivo de acordo com essa palavra. Eu não invento uma religião para mim. Eu não digo, é do meu jeito. Do seu jeito o quê? Ah, tá. Jesus morreu na cruz do Calvário para você viver do seu jeito. Beleza. Parabéns. Lindão. Não, tem umas e que só aparece nesses dias, viu? É sexta-feira da paixão, é dia de finados, é Natal, é assim. A igreja lota e Deus não se comove com isso. Ou você muda de vida ou nada feito. E o texto começa dizendo isso. Para aqueles que não têm fé, essa data tem um tom de desespero. Essa data tem um tom de vazio. Basta você ir no enterro, num velório de uma pessoa, de uma família que não tem fé. Ou está todo mundo calado, com aquela cara de ataraxia, vou falar uma palavra fina, para não dizer outra. Aquela cara de imperturbabilidade. Não vê a hora de enterrar o defunto, que é para se livrar daquela memória da finitude do ser humano. Não é só porque o país é tropical. Isso é em todo lugar. Na Europa eles colocam numa geladeira. Convoca todo mundo, depois de 20 dias enterra. Sabe quanto tempo dura o velório? 2 horas, 1 hora. É para não ver. Uma sociedade da maquiagem. Nós vivemos numa sociedade da casca, em que a memória da morte não pode fazer parte da nossa vida. O memento mori. Memento mori. Em latim, a memória de que nós somos mortais, de que nós vamos morrer. Para quem não tem fé, é isso. Esse silêncio de quem bebe um chá, fala da vida dos outros. Já foi em velório, né? Sabe como é que funciona? É para isso. Ver gente que a gente nunca mais viu, que só vem em velório. Um evento social, frio, porque não há fé. E sabe qual é o outro lado? O outro extremo dessa moeda? O desespero. A gritaria. Eu vou com ele. Me deixe junto. Eu vou me jogar na cova. Pobre capricha nessa parte. Pobre de espírito. Se você já foi em velório de quem não tem fé, ou é uma coisa ou é outra, sim ou não? Ou é desespero ou é um silêncio frio. Mas para aquele que tem fé, para aquele que tem Deus, ali é só uma despedida. Ali é só uma sentimental, dolorida e profunda despedida. É uma até logo. Porque meu irmão e minha irmã, nós cremos que fechados os olhos aqui nessa terra, eles se abrem na glória do céu. Os olhos se abrem na presença de Deus. E Deus, para aqueles que precisam de purificação, e eu acho que grande parte de nós vai precisar de um purgatóriozinho só. Estou dando uma dica aí para você. É apenas uma dica. A maioria. Alguns fazem o purgatório aqui na terra. Eu vi, eu sempre falei disso, mas eu testemunhei o purgatório da minha mãezinha aqui na terra. O purgatório da Dona Francisca. O purgatório de tantos irmãos nossos, que foi feito aqui na terra. No sofrimento, na dor, na doença. Alguns é no abandono, sabe? No esquecimento. Os filhos esquecem. É um purgatório. E é por isso que não tem tristeza. Tem dor, tem sofrimento, mas não tem tristeza. Você não via tristeza na mamãe. Você não via tristeza na mamãe. Havia uma força de conformidade com Deus, que só Deus pode dar, que é só quem é espiritual, que é só quem tem fé. É sobrenatural. Compreende isso? Você chega para consolar e sai consolado. Você chega para edificar e sai edificado. É tremendo. Mas alguns vão ter que continuar essa purificação do outro lado. Então veja, morre na presença de Deus,
recebe a Eucaristia, a unção, mas precisará, após a morte, e o texto de sabedoria diz, como o ouro vai precisar passar por uma purificação para ser medalha, para ser bracelete, para ser colar. Sim ou não? Mas como é que Deus olha? Como é que o ourives olha para essa purificação? Já vendo o ouro. Deus vê o ouro que aquela pessoa é. Deus sabe das impurezas, das fraquezas, mas Deus está pronto. Deus está pronto para amar, limpar, purificar. Sacrifício de holocausto. Vocês viram o padre colocando incenso no turíbulo? É como a alma daqueles que estão se purificando. Como grãos de incenso que se derrete, que queima. Porque a importância não é o grão, mas a fumaça, que sobe como suave odor até Deus. Que você e eu sejamos esse incenso de suave odor, esse ouro de purificação. Termino, porque nesse dia há um recado, porque para aqueles que estão vivos, há uma palavra para aqueles que, como nós, permanecemos aqui. Por que você está aqui? Por que pessoas foram e você ficou? Porque Deus ainda tem algo a fazer na sua vida. Porque Deus ainda está trabalhando na sua história. Ponha isso na sua cabeça. E esse pode ser o último ano. Ano que vem, na missa de finados, pode ser por você que nós estaremos rezando. E aí? Eu acho bom que você pense seriamente nisso. Então hoje não é somente um dia de pensar naqueles que partiram. Hoje é dia de dizer, eu também estou partindo. Eu também estou indo embora. Porque desde o dia que eu morri aqui, ó, olha aqui, ó, onde eu morri, na pia batismal. Ali eu fui sepultado com Cristo, amém? Desde o dia do meu batismo, começou a minha morte. A morte para esse mundo, a morte para o que é transitório, a morte para aquilo que é passageiro, a morte para os bens materiais, para as coisas inúteis, vazias, vãs. Um desapego disso tudo. E a importância absoluta em Deus. Então, posso dar um recado? Você que está aí ocupado somente em ganhar dinheiro. Você que está aí ocupado apenas em criar filho. Você que colocou os bens materiais à frente de tudo. Você que tem gasto o seu tempo integralmente somente nas coisas desse mundo. Tudo isso vai ficar. Se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, e é o conselho meu, que é o que eu estou procurando fazer, eu estou me preparando para morrer esse ano. É isso que significa memento mori. Esse pode ser o último ano das nossas vidas. E eu quero estar preparado. Eu não quero deixar para trás desgosto. Eu não quero deixar para trás nenhum tipo de mal resolvido. Amém? Eu não quero deixar para trás um rastro de pecado, de sujeira. Senhor, limpa-me. Purifica-me hoje. Dá-me a tua graça agora. Renova o meu batismo na confissão. Você que há muito tempo está afastado da confissão. Você que não se confessa. E tem a cara de pau de dizer que é católico. Você que não comunga todos os domingos. A Eucaristia é o penhor. É a segurança da vida eterna. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele, e eu o ressuscitarei no último dia. É a Eucaristia que é o penhor, que é a segurança, a certeza da vida eterna. Então fica aí o aviso, o conselho, para você. Porque se hoje, nessa missa, você não está preparado para comungar, você não está preparado para morrer.
Se nessa missa você não está preparado para receber o corpo, sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, é por isso que Nosso Senhor está te dando tempo. Para que você se prepare pela Santa Eucaristia, pela Santa Confissão, pela penitência, para que a sua escolha, o seu desejo, seja verdade, seja real. Fechados os olhos aqui, Deus te acolha do outro lado. E essa é a nossa fé. Nós rezamos hoje por aqueles que nós amamos, confiando no Senhor, no arrependimento verdadeiro de todos eles. Senhor, na última hora, como bom ladrão, dai aos nossos irmãos e irmãs falecidos a graça do arrependimento verdadeiro, o desejo sincero de que sua mente, seu coração tenham dito: lembra-te de mim, Senhor, no paraíso. E que eles possam ter ouvido da tua voz, da tua boca: ainda hoje estarás comigo no céu. Assim seja. Amém. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.